Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e hoje estou dando continuidade então aos problemas relacionados à aprendizagem. O tema de hoje será o aluno que estuda para a prova, não para a vida. Essa é uma temática bastante importante, onde temos que observar. Lógico, temos consciência que o nosso sistema educacional é um sistema bastante classificatório, onde as avaliações, as provas são bastante cobradas, né? Sabemos que temos semanas de prova, semana de recuperação, semana de entrega de boletim, e tudo isso contribui para que o aluno se torne um fazedor de prova. Esse é o termo que eu costumo usar para os alunos que trabalham o tempo todo buscando a nota, não o conhecimento. Isso tem um preço bem alto. Quando esse aluno sai do ensino básico, do fundamental, do ensino médio, vai para o ensino superior, ele começa a perceber todo o problema ocasionado por esse hábito de estudar buscando nota, não conhecimento. Quando você chega numa universidade, nesse ambiente que eu trabalho já há muitos anos, nós observamos todos os anos alunos recém-chegados na faculdade, lógico que tem exceções, mas muitos alunos, dependendo do curso que ele ingressa, você já observa uma dificuldade bem grande para conseguir integrar aqueles conteúdos que são mais profundos, porque há necessidade da base, né, do conhecimento base. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Uma primeira pergunta que temos que fazer. O aluno fazedor de prova, ele estuda quando para a prova? Vamos fazer uma simulação aqui. Então imagina que você está nessa semana assistindo esse vídeo, mas vamos pensar que esse aluno que eu estou falando vai fazer a prova na outra semana, numa quarta-feira da outra semana. Tá? Vamos pensar dessa forma. Que dia esse aluno fazedor de prova vai estudar? Tá? A resposta que eu sempre escuto, que provavelmente foi a resposta que você deu, é que ele vai estudar na terça, na véspera, não é isso? Se a prova é na quarta, ele vai estudar na terça-feira. E aí tem uma resposta que não é isso. O aluno fazedor de prova, aquele verdadeiro, aquele que é doutor em fazer prova, ele vai acordar 3 horas da manhã e vai estudar desesperadamente até antes da prova, que vai ser lá para 7h30 da manhã, 8 horas da manhã. Então ele vai estudar o mais perto da prova, porque o aluno fazedor de prova, ele trabalha um tipo de memória que é chamada memória de curto prazo. A memória de curto prazo é uma memória muito importante, na verdade, que nós utilizamos no dia a dia. Essa é a memória que você está utilizando agora para você assistir esse vídeo. A memória de curto prazo é aquela que está integrando as informações que eu estou fornecendo para você entender o todo. E a memória de curto prazo, ela tem um tempo, uma latência média, tá? Em média, nós temos uma memória de curto prazo de 6 horas. Então, nós entramos numa atividade, durante 6 horas nós conseguimos manter essas informações ativas dentro da nossa mente. Para conversarmos, nós utilizamos a memória de curto prazo para você lembrar onde você parou o seu carro. Exatamente. A hora que você parou o seu carro, por exemplo, no estacionamento de um shopping, aí você precisa lembrar onde está estacionado, correto? E às vezes acontece a pessoa chegar 10 horas da manhã no shopping e ir embora 8, 9 horas da noite. E aí acontece o que eu chamo de zumbis de estacionamento. A pessoa está no estacionamento, ficou muito mais que 6 horas lá, não lembra mais onde o carro está, então ela fica andando como se fosse um zumbi, apertando o controle para ver se algum carro apita ou pisca. Né? São situações que com certeza muitas pessoas aqui já passaram. Né? O aluno fazedor de prova, ele está utilizando então, como eu disse, uma latência de 6 horas, se ele acordou às 3 da manhã, e você fala, mas por que às 3 da manhã? Porque foi relatos que eu já escutei muitas vezes de alunos meus que estavam na prova com muito sono. Eu falei, nossa, mas por que você está com tanto sono? Ele falou, professor, porque eu acordei 3 horas da manhã para estudar, e ainda fala com orgulho, ele acha que isso é o certo. Né? Só que ele está indo contra a construção de conhecimento que é necessário que ele tenha. Então, acordar 3 horas da manhã, a prova é 7h30, 8 horas, ele está dentro daquele intervalo. Né? Por isso que o aluno fazedor de prova, a hora que ele entra na sala de aula, ele entra duro. Ele vai, parece um robozinho. Aí, de repente, alguém fala, bom dia. Ele fala, não fala comigo, que eu estou concentrado. Né? Na verdade, não que ele está concentrado, que ele sabe que qualquer vacilo ele vai esquecer. Porque a memória de curto prazo, ela é muito instável. Qualquer desatenção você perde. Tá? Tem muitos experimentos aí, tem muitos relatos na história que mostram isso, experimentos clássicos que mostram que quando você tira a atenção de algo que você, sei lá, pega uma lista de letras, você decora essa lista de letras. É um experimento muito simples, tá? Do início do século XX,
Você tem quem fez esse experimento é chamado Miller e Pielziger, são dois pesquisadores que eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegam dois grupos, né, na verdade. O primeiro grupo recebe uma lista de pares de sílabas e ele tem, durante uns 2 minutos, eles têm que ficar lendo aquela sequência de pares de sílabas para que depois eles possam lembrar. Só que assim, eles dão a sequência, eles ficam 2 minutos, aí eles esperam 1 minuto, aí fala, lembra? Aí eles tentam lembrar. O outro grupo, eles ficam 2 minutos com aquela mesma lista, só que nesse minuto que ele vai ficar esperando, tá? Eles dão uma outra lista, uma lista distraidora para eles ficarem olhando. E logicamente os resultados são muito claros. Aqueles que tiveram atenção desviada perderam, né? Foram piores para tentar lembrar a primeira lista. É isso que acontece. Qualquer vacilo vai esquecer. Tanto que é verdade que após fazer a prova, muitas vezes os alunos nem lembram mais. Tem uma situação que eu lembro, uma situação, para quem é professor, é muito triste. Eu trabalhava numa escola, né, uma escola X, não importa qual, mas eu tinha acabado de sair da aula do cursinho, tinha uns alunos do 2º ano do ensino médio que estavam acabando de fazer uma prova de geografia, aí sai um aluno, em sequência sai um colega, e o colega fala assim, viu, o que você colocou na 2? Aí o cara fala assim, que 2? Ele falou, como que 2? A pergunta 2 da prova. E ele responde, pô, nem lembro o que eu respondi. A pergunta 2 que fala tal coisa, nem lembro. Quando eu cheguei na sala dos professores, eu encontrei o professor de geografia, falei para ele o que tinha acontecido e disse para ele, por favor, eu quero que você me relate como foi a resposta desse aluno que não lembra nem da pergunta e nem do que ele tinha escrito. E aí, para nossa surpresa, né, tanto minha quanto o professor de geografia, na semana seguinte, quando ele chegou, eu falei, aí, ele falou, você não vai acreditar, ele acertou a questão inteira. Observe, ele acertou uma questão que ele nem lembra que questão que era e nem lembra a resposta que ele deu. E é essa a realidade de um fazedor de prova. Ele estuda para ter nota, não conhecimento. Um experimento também que eu fiz nessa mesma escola, também alunos do 2º ano, isso foi em 2010 que eu fiz esse experimento. Eu apliquei uma prova, tá? Peguei essa prova, corrigi, as notas variaram de 9,5 a 2, mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que a maior nota foi 9,5, não teve nenhum 10, mas teve a menor nota era por volta de 2, 2,5, tá? Peguei a prova, corrigi, na semana seguinte eu entreguei a prova para os alunos, discuti questão por questão para mostrar onde eles erraram, o que acertou, o que errou. É importante essa devolutiva, isso é muito importante, que o professor tenha esse hábito de dar a prova e dar o retorno para os alunos, discutir as questões para ver ou melhorar a resposta, alguma coisa nesse sentido. E na semana seguinte, sem eles saberem, eu fui com o mesmo pacote de prova. Eu pedi autorização, claro, para fazer isso, né, para a direção da escola, e eu levei o pacote, né, com a mesma prova, para eles fazerem novamente. Aí você imagina, a hora que eu cheguei na sala e falei, pessoal, guarda o material que vocês vão fazer a prova de novo. Primeira reação, uma parada cardíaca generalizada. Quando eles voltaram à vida, eles começaram, pelo amor de Deus, professor, você não avisou. E não sei o que. Eu falei, calma, pessoal, é a mesma prova. É a mesma prova que vocês acabaram de fazer nas semanas anteriores. Mas eu não estudei. Eu falei, como que você não estudou? Ué, você fez a prova, como é que você não estudou? Lógico que você estudou, você já está estudado, agora eu quero que vocês façam novamente para que vocês consigam uma nota melhor. E conseguindo uma nota melhor eu substituo. Aí lógico que teve alguém que perguntou, né? E se tirar nota menor? Eu falei, não, vai valer só a maior nota. Foi discussão de uns 10 minutos para variar, né? E aí sim, fizemos a prova. E o resultado dessa segunda correção me trouxe muitas informações importantes. Quais informações? Assim, aluno que foi muito mal, teve alguns que melhoraram. Sei lá, um aluno tirou 2 e ele tirou 4, beleza, né? Dobrou a nota, mas continuou baixo, mas pelo menos parece que a discussão trouxe algum acréscimo, né? Mas teve aluno que foi muito mal, ela tirou 3,5, 4 e tirou 1,5. Verdade, teve aluno que foi pior do que foi na primeira. Isso pode ser um indício que ele nem prestou atenção na discussão que a gente tinha feito na semana anterior. 2 resultados impressionantes. Esse primeiro, os alunos que tiraram nota na média. Esses são dados muito interessantes. Aqueles que tiraram 5,5, 6, 6,5, eles mantiveram a nota. Se subiu ou desceu, foi meio ponto, um pontinho só. Tá? O cara tirou 5,5 e tirou 6 na segunda prova. Ou tinha tirado 6 e tirou 5,5. Tá? Mas eles mantiveram as notas. Tá? Quem ficou com a nota na média estava com a nota estável. Isso é uma coisa incrível. Só que os alunos que tiraram as notas maiores, aí que vem a questão.
com exceção de uma aluna, né, que é uma aluna que tirou 9,5, aí na segunda prova ela tirou 8,7, que é uma nota muito alta também, tá? Então é normal que você tenha uma pequena defasagem, né, de um período para outro de estudo, não tem problema, mas ela manteve a nota alta, significa que ela retém uma grande quantidade de conhecimento, mesmo semanas depois. Só que teve um aluno que tirou 9 e tirou 4 na segunda prova. Aí não. Né? Tirar 9 na primeira, 4 na segunda, isso demonstra uma defasagem gigantesca. Um tirou 8,5, tirou 4,5, um tinha tirado 8, tirou 3,5. Isso é muito, muito gritante. Por isso que eu criei uma frase: mais vale um 6 bem tirado do que um 10 decorado. Exatamente. Quantas pessoas que nós conhecemos que eram pessoas, vamos falar, medíocres, né, medianas nos estudos ou até ruins nos estudos e hoje são pessoas altamente bem-sucedidas. E são pontos importantes que temos que considerar. Né? Os alunos, tem muitos alunos que falam, nossa, esse aluno aí não vai ter muito futuro. Albert Einstein era um deles. Albert Einstein era considerado aluno imprestável, não era nem medíocre, ele era imprestável. Muitos professores falaram que ele nunca teria futuro na vida de tão ruim, tão aluno ruim que ele era. Né? E olha só o que aconteceu. Né? O Walt Disney, você tem pessoas que tinham situações terríveis que não podiam levar nada e se tornaram grandes pessoas, grandes profissionais, temos vários exemplos no nosso dia a dia, por isso tem que tomar cuidado. Ter um boletim com 9, 9,5, 10, esse é um ótimo aluno, tem que tomar muito cuidado porque hoje o mercado é cruel, o mercado ele vai explorar o seu conhecimento. Se você tem conhecimento, você vai ficar, se você não tem, você vai embora. Mas eu tenho um boletim 9,10, ele falou, tá, então mostra agora esse conhecimento 9,10 que você tem aqui. Se você não mostrar, você está fora, tá? Por isso que ser um aluno fazedor de prova é um mau negócio, só que infelizmente é o que nós vemos na maioria dos alunos. Na maioria dos alunos. E tem um outro agravante. O aluno fazedor de prova, ele também é um aluno garimpeiro. O que é um aluno garimpeiro? É aquele aluno que quando ele tira a nota na média, ele tá ok. Mas se ele não tirar a nota na média, ele vai garimpar a nota com o professor. Como assim garimpar a nota? Ele vai lá pro professor, ele tirou lá 4,5 ou 4,5. Aí ele começa, ô professor, essa questão aqui dá para dar um meio ponto, hein, professor? Dá para arredondar, não dá? Se eu ver bem, eu quis dizer isso, ele começa a garimpar. Ele não tá nem aí se ele aprendeu. Ele só quer a nota dele. Se a nota dele ficou na média, ele tá calmo. Eu tenho muitos casos. Eu vou dar dois casos para vocês que são importantes eu relatarem para você entender o que eu tô dizendo, tá? Primeiro caso. Uma aluna chegou para mim, só muitos anos atrás, eu era professor de ensino médio, uma aluna, não me lembro se era primeiro ano, não lembro que era, eu sei que era ensino médio. Ela chegou para mim e falou assim, professor, eu precisava conversar com o senhor. E ela disse assim, sabe o que é? Eu fiquei com 4,8 de média, você acha que pode eu ficar de recuperação por 0,2? Arredonda aí para mim, já dá o 0,2 para mim, para eu não ficar de recuperação. Aí eu disse para ela o seguinte, vamos analisar por que você ficou com 4,8. A primeira coisa a gente tem que analisar. Quais foram os instrumentos avaliativos que nós utilizamos para você ter ficado com essa média? Então vamos lá. Primeiro, você fez uma prova dissertativa. Segundo, você fez uma prova teste. Lembra? Ela disse que sim. Terceiro, você fez um simulado que deu ponto também para isso. Lembra? Eu lembro. E quarto, você tem uma nota processual de tarefa, participação, trabalhos que você faz. Correto? Usando esses 4 instrumentos, prova dissertativa, prova teste, simulado, a nota processual, você não atingiu o mínimo. Portanto, você precisa sim ficar de recuperação. Mesmo que fosse 4,9, você teria que fazer a recuperação, porque você não atingiu o mínimo com 4 instrumentos. Lógico que ela ficou muito brava, ficou chateada comigo, mas eu não arredei o pé, logicamente, porque senão eu faria um desserviço para essa aluna e alimentaria a aluna fazedora de prova que ela era nesse momento. Então você tem que entender, o aluno tem que entender que a recuperação, ela não veio porque você tirou uma notinha baixa numa prova. Não, às vezes são muitos instrumentos que levaram nessa nota para você poder, para você ter tirado essa média. Se não está na média, você precisa sim de recuperação. Né? Um outro exemplo que também é bastante triste, uma aluna de 3º ano de ensino médio chegou para mim e falou, professor, eu preciso que você olhe essa prova, eu preciso aumentar porque senão eu vou para o conselho. Na época já era mais sério, ela ia para o conselho, né, por causa de você ficasse na minha matéria, pelo que eu entendi, né? Bom, ela mostrou a prova para mim, eu peguei, olhei e falei, mas não dá, não tem o que fazer. Eu falei, nessa questão. Que questão que era que ela queria que eu aumentasse a nota dela? A questão que falava de
ciclo menstrual. Tá? Eu sou biólogo de formação, fui professor de biologia de ensino básico pelo menos 18 anos da minha carreira, né? 18, 19 anos da minha carreira, tá? E ela, justamente nessa questão, ela queria que eu desse uma olhada. Aí que eu fiz. Só para você entender a resposta inicial necessária para você acertar uma questão dessa. Eu precisava que ela dissesse para mim que o primeiro dia do ciclo menstrual é quando a hipófise começa a produzir um hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante, que vai lá no ovário das mulheres fazer o amadurecimento do óvulo e também fazer a estimulação das células ovarianas a produzir estrógeno, que vai atuar no útero, aumentando o útero. Só para você entender, não é necessário que você, eu preciso saber isso. Não, é só para você entender o problema da resposta dela. Ela respondeu para mim que o primeiro dia sexual, o pâncreas, que produz insulina e glucagon, que é controle de glicose, produz estrógeno, o pâncreas produz estrógeno, que vai atuar no ovário. Pâncreas não tem nada a ver com a história. O estrógeno atua no útero, não no ovário. Então já está errado. Aí ela disse para mim, mas eu respondi estrógeno. Eu falei, eu sei, mas você falou que o estrógeno é produzido no pâncreas. Aí ela repetiu, mas eu falei estrógeno. Eu falei, eu sei, filha, que você falou estrógeno, só que você disse que ele é produzido no pâncreas e ele está atuando no ovário. O estrógeno é produzido pelas células ovarianas, atua no útero. Não tem nada a ver. Aí ela falou a terceira vez, mas eu falei estrógeno. Ela queria que eu desse algum ponto, só porque ela escreveu uma palavra que fazia parte da resposta. Percebam? Isso é um aluno garimpeiro clássico. É o aluno que quer nota. Ele não quer saber se ele está lá, se ele acertou. E conclusão, não dei a nota, deu um bafafá e tudo mais, mas foi para o conselho e ela estava em 8 matérias no conselho e aí não teve o que fazer. Né? Então são coisas que acontecem. Então, portanto, tenha consciência. Se você está estudando, se você, por exemplo, é um estudante ou se você é um professor, lembra, se você é professor, você tem que ter consciência que você tem que lutar contra o aluno fazedor de prova. Você tem que fazer com que ele queira estudar, lógico, gerando estratégias que ele possa se animar, poder estudar para aprender de verdade. O aluno tem que ver significado, né, nas coisas para poder assimilar aquilo. Né? E, logicamente, saber que o mais importante é o conhecimento, não é a nota. Né? Sabemos que toda uma estrutura educacional precisa ser mudada para que isso possa acontecer, para isso possa mudar, as visões de avaliação têm que ser reavaliadas, com certeza, mas temos que ter em mente que estudar por uma nota não leva a nada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos, até a próxima.